A verdade proibida. Por que desprezar faz uma mulher ficar obcecada por você? Vamos falar uma verdade sobre um assunto que deixa muito homem com mais ansiedade do que estudante olhando o resultado do vestibular. Ignorar uma mulher funciona ou não funciona? Porque a maioria dos caras vive aterrorizado com uma ideia simples. Eles pensam: se eu parar de mandar mensagens por algumas horas, ela vai esquecer que eu existo. Como se a mulher tivesse memória de um peixe com TDAH. Eu sempre vejo isso acontecer. O sujeito manda mensagem de manhã, manda mensagem à tarde, manda mensagem à noite, manda bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa digestão e provavelmente boa troca de óleo do carro. E aí, ele se pergunta por que ela perdeu o interesse. A questão é simples. Quando você está disponível o tempo todo, a sua atenção perde valor. Atenção é uma moeda. E quando um governo imprime dinheiro demais, a moeda vira papel colorido. Quando você distribui atenção demais, ela vira exatamente a mesma coisa. Muitos homens falam: mas se eu não responder rápido, ela vai achar que eu não gosto dela. Aí, eu faço uma pergunta simples. Quando uma mulher demora para responder você esquece dela ou pensa nela ainda mais? Exatamente. Quando ela demora um dia inteiro para responder, você vira investigador particular. Analisa horário, pontuação, emoji, foto de perfil e até a posição dos planetas. Você não esquece dela, você pensa nela mais ainda. É contraintuitivo, mas a incerteza gera interesse. É a velha psicologia humana. O que está ligeiramente fora de alcance costuma parecer mais valioso. Mas calma, ignorar uma mulher não significa agir que nem um sequestrador emocional ou um monge tibetano que desaparece por 3 semanas. Significa administrar a sua atenção. Não mandar mensagem todos os dias sem motivo. Não responder instantaneamente toda vez que o celular vibra que nem um cachorro treinado ouvindo um apito. Não enviar aqueles textos previsíveis de bom dia e boa noite, que parecem mensagens automáticas de uma empresa de telemarketing emocional. E, principalmente, não sentir necessidade de fazer check-in só para confirmar que ela ainda lembra que você existe. Porque sabe o que essa mensagem realmente diz? Oi, eu tô inseguro e preciso confirmar que você ainda não me substituiu por um personal trainer tatuado. E as pessoas percebem isso. Pausa rápida, galera. E aí? Aquela sua ex que você ainda tá afim não vai esperar por muito tempo. Enquanto você pensa, os outros avançam. Clica no link da descrição ou da bio que a gente faz a reconquista da sua ex acontecer hoje mesmo. Outro ponto importante é entender que muitas mulheres associam desejo à expectativa. Pensa em qualquer filme romântico. Metade da história é alguém querendo atenção de alguém que não está completamente disponível. A espera faz parte da experiência emocional. Quando você responde instantaneamente, está sempre disponível, sempre aparece primeiro, sempre corre para falar com ela, você elimina completamente essa sensação. Você está privando a pessoa da oportunidade de sentir a sua falta. E tem outra coisa fascinante: o desafio mental. As pessoas gostam de tentar entender umas às outras. Elas gostam de se perguntar: será que ele gosta de mim? O quanto ele gosta? O que ele quis dizer com aquilo? Quando tudo é entregue de bandeja, não sobra nada para descobrir. E aí aparece aquela frase clássica que destruiu mais relacionamentos do que internet ruim. Ai, eu não sei explicar, só parece que tá faltando alguma coisa. Sabe o que tá faltando?
Muitas vezes é justamente o mistério. Agora, tem um detalhe importante. Você não pode ficar frio o tempo todo. Se você ignorar alguém constantemente, a pessoa simplesmente conclui que você não está interessado ou que foi abduzido. Por outro lado, se você estiver disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você se transforma numa espécie de atendimento ao cliente sentimental. O segredo está no equilíbrio. Um pouco presente, um pouco ausente. Um pouco disponível, um pouco ocupado. É exatamente essa imprevisibilidade moderada que torna as interações interessantes. Aliás, tem um motivo científico para isso. O psicólogo famoso B.F. Skinner demonstrou que recompensas imprevisíveis criam comportamentos extremamente viciantes. É por isso que cassinos existem. E, infelizmente, é por isso que algumas pessoas passam 3 anos tentando entender mensagens de texto de alguém que só responde kkk para tudo. Mas existe um motivo ainda mais importante para não dar atenção excessiva: autonomia. Homens atraentes normalmente têm outras coisas acontecendo na vida: trabalho, amigos, projetos, academia, hobbies, objetivos. Então, quando uma mulher quer vê-los numa terça-noite, eles nem sempre estão disponíveis. Não porque estejam fazendo joguinhos, mas porque realmente têm uma vida. Imagina que você marcou um rolê com o seu melhor amigo. Então uma mulher sugere um encontro exatamente naquele horário. O cara inseguro cancela tudo imediatamente. O homem autônomo fala pra ela: gata, eu adoraria te ver, mas eu já tenho um compromisso. Vamos marcar outro horário? E, ironicamente, essa resposta costuma aumentar o interesse dela, porque demonstra que a sua vida não gira ao redor dela. No final das contas, ignorar uma mulher da maneira certa não é manipulação. É ter uma vida tão interessante que você não precisa ficar correndo atrás de validação o tempo inteiro. Porque ninguém valoriza aquilo que recebe de graça em excesso. E a verdade mais incômoda de todas é essa: quanto mais desesperadamente você tenta garantir a atenção de alguém, menos valiosa essa atenção parece. Então, pare de tentar conquistar tudo de uma vez. Deixa espaço para curiosidade. Deixa espaço para saudade. E pelo amor de Deus, vai viver a sua própria vida. Porque nada é mais atraente para mulheres do que alguém que já estava ocupado, sendo feliz, antes mesmo dela aparecer. Existe uma frase que eu descobri essa frase em meus momentos difíceis que eu já passei em minha vida. E eu vim descobrir essa frase um dia quando eu estava fazendo uma caminhada, que é um hábito que eu tenho, pelo período da manhã. Assim que inicia o dia, eu saio para caminhar, que eu gosto, é uma ótima atividade física. E um dia caminhando, eu estava ouvindo um áudio, não sei se era um vídeo, não sei. E naquele áudio a pessoa falou essa frase, continha essa frase. Não sei se era um áudio, não sei se era um vídeo, eu não estou lembrado. Sei que no dia eu estava ouvindo alguma coisa, não sei se era um vídeo, não sei se era um áudio, não sei. Aí eu sei que eu caminhando, eu escutei a pessoa falando essa frase, também não me lembro quem foi que falou, não sei quem é o dono, o autor dessa frase. Mas eu sei que a frase dizia assim, como é que dizia a frase? Se vira, dá o teu jeito, porque ninguém vai vir te salvar.
Quando eu ouvi essa frase me impactou de uma forma que eu fiquei pensando, refletindo nela o dia todo. Fiquei com aquilo na cabeça, se vira, dá o teu jeito, porque ninguém virá te salvar, ou ninguém vem te salvar. Eu fiquei pensando nessa frase, eu ficava falando comigo mesmo, não é que essa frase tem um sentido, um significado muito forte? Porque essa frase ela tem um sentido e um significado muito forte? Porque com essa frase eu aprendi que é você por você o tempo todo. Se eu não lutar, né? Se eu não correr atrás de resolver os meus BO, de enfrentar minhas guerras, de enfrentar minhas lutas, se eu desistir de lutar, ninguém vai lutar por mim. Ninguém. Ninguém. No seu pior momento ou nos seus piores momentos, só quem vai estar lá é Deus e você mesmo. Por isso que essa frase, ela hoje faz parte da minha vida. Quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu logo penso nessa frase que diz: se vira, dá o teu jeito, porque ninguém virá te salvar ou vem para te salvar. E assim, a gente precisa ter o entendimento que quando eu, você ou nós estivermos passando por muitas dificuldades, quando a situação apertar, quando você vê que em sua vida você passa por mais dificuldades, né, por momentos difíceis, os momentos difíceis são muitos e os momentos de facilidade são poucos, você tem que entender que até nisso há um sentido, há um propósito divino nisso. Qual? Deus está querendo que eu sofra? Não. Deus está te preparando, te aperfeiçoando para viver, não é dias melhores, mas para viver tudo de bom que Deus tem para você, em forma de benefícios, benfeitorias e bênçãos. E não espere dias melhores. Esse negócio de dias melhores virão, não. Dias melhores não virão. Quem faz o seu dia ser melhor depois de Deus é você mesmo. Então se vira, dá o teu jeito, porque ninguém virá para te salvar. Fica com Deus.